Irmãos, não mantenhas, não vai, para vos tudo. Está ali mais um viagem para não bem poder partilhar algum comentário sobre a atualidade política de nossa terra. Só que me fala vos no vídeo de ontem, continuo ainda abatido com a situação e uma das coisas que mais deixam que hoje já está a deixar mais revoltado é silêncio. Silêncio de autoridades de Guiné-Bissau. Não coube nem Polícia Judiciária, não coube nem Ministério do Interior, não coube nem Procuradoria-Geral da República, e nem Ministro de Justiça, nem ninguém não coube para piano de essa situação. De que um segurança de uma Sissoko Imbala simplesmente decapitado, de forma que decapitado, e passa já mais de uma semana e que tem nenhum tipo de reação pública. Esse é muito grave, esse é muito triste num país que não está falando de como é um Estado de Direito. É grave, minha irmãos. Portanto, a mim não acreditar como há famílias devem continuar a fazer pressão a autoridades para dar explicação de que aqui em concreto e passa, minha irmãos. Também, se possível, para jornalistas também fazer esse trabalho. Num tipo de situação dessa, nunca se vê se jornalistas tentam, e por isso é que é fazer esforço para conseguir, né? E fica eles tudo porta, ninguém quer mexer papel com eles, mas também é impossível para ir acontecer. Mas, para nunca tirar, para nunca baitiu, não deixa vocês vídeo da RTP África para hoje ouvir essa notícia. A Liga Guineense dos Direitos Humanos condena a agressão ao jornalista e delegado da RTP em Bissau, Valdir Araújo, e exige a responsabilização criminal dos autores. Afirma também que o episódio revela a acelerada desintegração do Estado de Direito no país, assim como um clima de terror e destruição preguiçista das liberdades básicas. É um claro atentado à liberdade de imprensa e ao Estado de Direito. É assim que a Liga Guineense dos Direitos Humanos qualifica o assalto e agressão a que foi vítima o jornalista e delegado da RTP na Guiné-Bissau, Valdir Araújo. O país foi brutalmente abalado por mais um ataque à liberdade de imprensa. O jornalista Valdir Araújo, delegado da RTP África na Guiné-Bissau, foi selvaticamente agredido por indivíduos não identificados que acusaram de denigrir a imagem da Guiné-Bissau no exterior, um atentado cobarde à liberdade de expressão e ao direito à informação. Neste sentido, a Liga exige a imediata responsabilização criminal dos autores da agressão. Condenar severamente a agressão violenta e cobarde ao jornalista Valdir Araújo, exigir com a máxima urgência às autoridades judiciárias a pronta identificação e a severa responsabilização criminal dos autores da agressão hedionda e intolerável perpetrada contra o jornalista Valdir Araújo, em estrita observância dos princípios da justiça e do Estado de Direito. A organização denunciou ainda a detenção arbitrária de dezenas de militares afetos à presidência da República. A Liga Guineense de Direitos Humanos apurou, com base em informações fornecidas por fontes familiares, que cerca de uma dezena de militares afetos à segurança da Presidência da República, bem como um cidadão civil, se encontram detidos há mais de um mês, sem qualquer base legal conhecida. Aliás, sabe-se que só no Ministério Interior 8 cidadãos permanecem detidos de forma arbitrária e em condições desumanas. A suposta execução sumária de Tanubari, a selvagem agressão ao jornalista Valdir Araújo, não são meros episódios isolados. São manifestações gritantes de uma escalada intolerável de violência institucionalizada. Boubacar Touré reitera o apelo urgente ao fim de todas as formas de perseguição política no país e manifesta a sua determinação em prosseguir na salvaguarda dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
Num comunicado divulgado nas últimas horas, a Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde repudia a agressão ao jornalista e delegado da RTP na Guiné-Bissau, Valdir Araújo. Condena veementemente o ato criminoso a um profissional no pleno exercício de informar, ao que considera uma afronta grave à liberdade de imprensa e aos direitos humanos. A JOC expressa a sua solidariedade ao sindicato congênere da Guiné-Bissau, o SIN-TOTEX, e diz não poder ficar indiferente perante atos que atentam contra a integridade física e moral dos colegas de profissão. Acaba a exigir justiça e responsabilização aos agressores, ao mesmo tempo que apela que as autoridades da Guiné-Bissau garantam condições seguras para o exercício do jornalismo livre e independente no país. Também o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social da Guiné-Bissau repudiou em comunicado o ataque contra o jornalista Valdir Araújo. O SIN-JOTEX exige a identificação e responsabilização dos autores de ataque e diz que a impunidade não pode continuar a alimentar o medo e a censura entre os jornalistas guineenses. O corpo encontrado nas águas do rio Mansoa, nas zonas de João Landim, a poucos quilómetros da capital Bissau, pertencia a Mamadou Tanu Bari, ex-membro da Guarda Presidencial. Os familiares identificaram o corpo e explicaram que Tanu Bari estava a ser perseguido pelos agentes do seu antigo serviço. A família exige o esclarecimento das circunstâncias da morte e que justiça seja feita. Em conferência de imprensa realizada na residência da família em Bissau, o irmão mais velho confirmou que o corpo encontrado nas águas do rio Mansoa, na ponte de João Landim, pertencia ao antigo membro da Guarda Presidencial, Mamadou Tanu Bari, que tinha sido dado como desaparecido. Para ter provas, não vai ter João Landim. Nem que coisa acontece, exatamente, mas contra que a gente quer recuperar o corpo. Um bom deles me fala, se mostra você a imagem, eu não consegui para aparecer ela. Eu falo assim, mas não é esse cara, direito. Mostra ele essa fotografia. Eu falo, ele sura, falando como assim, senhor, esse é ele próprio, esse que jovem que matado. Esse que corpo que não recupera. Então, e fica claro de como minha irmãozinho, ele que matado, é para botar ele aqui, pelo de Jolandi. Se alguém fala que é perseguido e bem matado, o que é que você acha? Isso é ser perseguido para colega de serviço. Visivelmente consternada, a família exige justiça e esclarecimento sobre as circunstâncias da morte de Tanu Bari. O único que caminha a pedir é para a justiça funcionar. A mim que por chule, dedo a ninguém que está interessado em irmão morto. Ninguém. Suma e acontecia, é isso que acontece. A mim me para a justiça funcionar, a mim me para a autoridade de trabalho, para fazer trabalho. Para não subir. Para quem que é autor sobre esse morto. Esse que não me se Tanu Bari era o irmão mais novo do ex-chefe da Guarda Presidencial, Cherno Bari, que ainda se encontra detido no Estado-Maior das Forças Armadas. A mim está classificada como a gente que vai se casa para buscar, não. É para matar. Me pensa a imagem que parece todo mundo olhar. Como se casa vandalizar. Que ela chega na casa e olha a casa. E chega e arrebenta dentro da casa. Buk, no dia 22. Ele que vai com esse pé, que me procura levar para o Estado Maior, eu fui mandar Tanu, esse que mataram, sim. E acho que tem que entregar, talvez lá é mais seguro para ele. Que bem fica retiro de teus. De salientar que até ao momento nenhuma autoridade se pronunciou sobre o caso, apesar de ser do conhecimento da Polícia Judiciária. O presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau apela ao respeito da ordem institucional no seu país. Tudo o que nós sempre pedimos para a Guiné-Bissau é uma atenção no sentido de se exigir o respeito pela ordem constitucional, não é? E a reposição da normalidade. Aqui estavam presentes dois presidentes muito importantes no quadro da CPLP que não marcaram presença nessa tal reunião e que isso deve significar alguma coisa. Mas nós não estamos a celebrar isso. Nós não estamos a celebrar o facto de outros presidentes não marcarem presença em Bissau. Nós estamos a exigir que a CPLP continue a ser conteúdo. E o conteúdo é o respeito pelos direitos humanos, é o respeito pelas leis,
é o respeito pela Constituição, tudo aquilo que neste momento não existe na Guiné-Bissau. E nós precisamos da assistência de todos os países, nos vários quadrantes em que estamos inseridos, para que realmente volte a ser essa realidade. Porque o povo guineense não tem nada a ver com o sistema que está implantado, o sistema político que está implantado neste momento no país. E precisamos do apoio de todos para que realmente a normalidade possa voltar a acontecer naquele país. Bem, não acaba assim de jubi RTP África mais um vez, não me falei eles muito obrigado. Este vídeo não vai tirar nesse site e não vem publicar para poder os seguintes, né? Pronto, para atualizar também tudo nosso. Bom, não vi Dr. Boubacar Touré mais um vez de forma espetacular e TC, mais um vez radiografia de últimos acontecimentos na Guiné-Bissau, no que tem a ver com direitos humanos, violação de direitos humanos, que não tem estado a assistir constantemente no nosso país, infelizmente, e que está acontecendo num ambiente de impunidade total, de que ninguém praticamente está bem responsabilizado para tudo as situações que têm estado a acontecer na Guiné-Bissau. Vai agredir um jornalista, né, um chefe de delegação da RTP África na Guiné-Bissau, e quer dizer, e ousado, né? A mim que se viu como a gente teve coragem de fazer, mas também a hora que não lembrar comportamento de autoridades de Portugal, e está fazendo perceber como autoridades de Portugal atualmente, eles também é que ajudam. Havia de manga de outras violações que acontecem na Guiné-Bissau, se autoridades de Portugal são um país colonizador, que em princípio autoridades de Guiné-Bissau deveriam pelo menos obedecer conselho que está, né? Portugal simplesmente remitir a silêncio a todo tipo de violações que não assisti nos últimos tempos na Guiné-Bissau. E é também ainda mais longe de tudo coisas que está acontecendo na Guiné-Bissau, é também ainda visitar Guiné-Bissau, eu convido o Maruci Socoembalo aqui na baila, e tudo aqueles abraços fortes que está acontecendo entre eles, e acabou por aí, né? E acontece saber de violações, de captura de instituições de Estado. A os, aquele senhor, que não vi como é guineense, mas provavelmente não tem passaporte português, está lá em missão de serviço do Estado português, está pagado para o Estado português, reação de cedo mesmo forte, ok? E de dar o sinal claro de como essa é primeira e tem que ser do última, e que por existir mais qualquer tipo de tentativa de poder amedrontar, sequestrar, torturar, ser representante de ser órgão de comunicação na Guiné-Bissau. Tem que reagir fortemente, mas se não vai fazer, não, já que toda hora está em conluio com esse regime. Não vi Dr. Domingos Simões Pereira, né, que não me esteja a aproveitar para felicitar mais um vez, por maneira que representa condignamente a Guiné-Bissau, e para aqui que não obedece parte, reunião e corre basicamente normal, ok? E ela exige que pelo menos no momento ali, qualquer guineense está exigir que de reposição de ordem constitucional na Guiné-Bissau, porque infelizmente a Constituição pôde de lado, tudo órgãos aos que existir simplesmente está de forma ilegal, se não tirar ele próprio Domingos como presidente da Assembleia eleito, ok? Se tu camarada tomar Assembleia de assalto, Supremo tomar de assalto, próprio Umaru Sissoko Embalo, esse mandato acaba dia 27, mas ainda sai lá e continua no poder. Aliás, fim desse mandato próprio perto já, né? Isso que eu falava, e 4 de setembro, aos salvo erro, aos não está no dia 29, porque às vezes não está grava
vídeo e por bem sair um dia depois ou às vezes 2 dias depois, mas não espera de como aos 29, tá bem? Então, esse mandato praticamente tem já por aí 37, 39 dias, ok? 37, 39 dias que tem já, esse mandato não acaba. Mas, e decidir como eu organizei eleições só na novembro. Bom, naquela altura, só que o gosto já não está com dúvida se contra aquela eleição ainda bem organizado, mas nunca por aí garantir nada ali ontem, não faço vídeo, não explico a voz no vídeo de ontem, o que pode vir a acontecer nas próximas semanas. Quem que caiu o vídeo de ontem, por volta vai ver, vai poder entender, perceber que aqui na tratará. E mais um vez, Guiné-Bissau continua na situação muito difícil, vida na torna cada vez mais difícil, preço de produtos de primeira necessidade na subir, arroz, né, por acaso, um bem oriental, aquilo é bom para a população, né, passa a comprar arroz num valor muito mais barato. Nessa parte ali, não tem que falar isso como está de parabéns, ok? Não ouvi como é fácil, se conta na verdade, cedo verdade, né, porque informação passa antado, agora não se conta no terreno, aquilo que está a verificar, mas se aquilo que está a verificar no terreno, não tem que deles não parabéns, porque também, e que só crítica coisas de mal que está fazendo. Se fazer alguma coisa de bem, não tem que realçar aqui momento positivo. Isso é muito importante, minha irmã. Portanto, não continua que manga de dificuldades nos setores de saúde e de educação, mas não tem que ser persistente, não tem que ser resiliente, não tem que continuar, não tem que fazer pressão a esse regime para pelo menos realizar eleições. Né? Eleições é muito importante para poder restaurar instituições da República, pelo menos para fazer voltar a ter alguma legitimidade para começar a funcionar e para ganhar, okay, confiança de cidadãos. Isso é muito importante, minha irmã. Nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Não peço para você subscrever o canal, vou partilhar esse vídeo, vou escrever comentário, vou contando o que você pensa. Um abraço, que dignidade e de amizade.